a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós damos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, quando o povo de Israel, os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram confiantes. Eles saíram cantando, adorando. Quando o Mar Vermelho se abriu e o povo atravessou por dentro, o Senhor abriu passagens no meio do Mar Vermelho, e depois as águas se fecharam, e todos o exército, os cavaleiros de Faraó, o exército de Faraó, pereceu e foram destruídos. Do outro lado, Miriam cantava, dançava, tocava pandeiro. Havia uma alegria no coração daquela mulher, que contagiou todas as mulheres de Israel, e todas se uniram a ela em danças, em cânticos, em alegria, em júbilo. Mas a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, ela não é feita somente de danças, de cânticos e de alegria, porque o Senhor Jesus disse que muitas são as aflições de um justo. No mundo tereis aflição. E quando nós estamos passando por aflições, por dificuldades, passamos por tribulações, por dificuldades, mas nós temos que saber que em todas elas o Senhor está conosco. Aquele povo saiu tão contente, tão alegre, e eles caminharam 3 dias no deserto. 3 dias que foram suficientes para que a sua reserva de água acabasse. Porque muitas vezes, quando nós temos reservas, a alegria está permanente. O que te falta hoje? Não está me faltando nada. Então nós estamos alegres. Até nós usamos dizer aquele versículo: estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Oh, como é bom louvar o Senhor, servir o Senhor, cantar ao Senhor, temer ao Senhor, estar na casa do Senhor, adorando a Ele, servindo ao Senhor com alegria, porque assim diz a palavra do Senhor: apresentai-vos a Ele com cânticos. E nós estamos caminhando, embora estejamos num deserto caminhando, mas o nosso cantil tem água. Quando sentimos sede, nós bebemos água. Mas eles caminharam 3 dias, o suficiente para que a reserva deles acabasse. E quando acaba? Quando acaba a água, quando acaba o vinho, porque o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. E chegou Jesus à festa de casamento e logo lhe apresentaram um problema: Senhor, o vinho acabou. Significa o quê? Fim da festa, fim da alegria, e mais do que isso, humilhação, vergonha para os noivos, para os seus familiares, porque esse casamento vai ser marcado, o casamento que acabou no meio. Por quê? Porque o vinho acabou, e por onde eles passassem, esse é aquele daquele casamento, esse é os noivos daquele casamento famoso. Eles iam ficar conhecidos pelo fracasso, pela vergonha, pela escassez, pela falta. Mas quando Jesus chega e dizem para Jesus: Senhor, nós temos um problema grave aqui, a festa está para terminar porque o vinho acabou. E o que Jesus disse? Jesus olhou para aquelas talhas, e as talhas estavam vazias. Mas as talhas não eram lugar de colocar vinho. Jesus não foi olhar nas reservas de vinho, mas ele foi olhar as reservas de água. E quando ele chega ali e ele olha dentro daquelas talhas, as talhas estão secas, estão vazias. Então Jesus dá uma ordem: encham essas talhas, encham essas talhas com água. E aqueles homens começaram a transportar água e encher. E quando todas aquelas talhas estavam cheias de água, o Senhor disse: agora então você pega uma amostra e leva para o mestre-sala, para aquele que está organizando a festa. E quando levaram aquela água para aquele homem beber e experimentar, e ele provou daquela água, ele disse assim: olha, esse é o casamento diferente de todos os demais que eu já estive. Por quê? Porque nos casamentos que eu costumo ir, as pessoas primeiro servem o vinho de boa qualidade, e depois então eles servem o de inferior qualidade. Mas esse casamento é diferente. Por quê? Porque o que estão servindo agora é de melhor qualidade do que foi o primeiro. A primeira rodada foi bom, mas agora vocês guardaram o mais excelente para o final. E é isso que Jesus faz. Quando ele chega na onde aparentemente vai haver humilhação, vexame, vergonha, desonra, onde as pessoas vão passar por uma situação de humilhação, de uma exposição vexatória diante da sociedade, aquele casamento que tinha tudo para ser marcado como o casamento do fracasso e da vergonha, ficou marcado por toda aquela cidade como o melhor casamento que já existiu naquela cidade, porque todos os demais serviram depois um vinho de menos qualidade, de pior qualidade, mas esse serviram o de melhor qualidade. O que eu quero dizer
é que aquilo que Jesus tem para dar é o melhor. Ele quer te dar o melhor do que você já teve. Ele quer que você tenha o melhor do que já teve. E eu quero que você entenda que o melhor de Deus ainda está por vir. E se a sua maior alegria até hoje foi um vinho de X qualidade, quando Jesus chega, Ele quer trazer algo de maior qualidade. Mas nada disso seria possível se aquelas talhas não fossem cheias. As talhas cheias é que proporcionaram a transformação em vinho. E agora, voltando a esse texto aqui, aqueles homens estão caminhando. Moisés, nós precisamos de água, nós estamos com sede, os nossos filhos estão com sede, as nossas mulheres estão com sede, nós estamos com sede. E todos vieram até Moisés. Moisés, nós precisamos de água. Moisés, os nossos cantis estão vazios. Moisés, nós não temos água e nós temos sede. E diz aqui a palavra do Senhor: 3 dias no deserto e não acharam água. Eles estão andando no deserto e eles estão procurando uma única coisa: água, água, água. Moisés, nós andamos o primeiro dia, não achamos água. Moisés, nós andamos o segundo dia, não achamos água. Moisés, nós andamos o terceiro dia e não achamos água. E se nós continuarmos andando nesse deserto, com certeza nós vamos morrer, porque aqui não existe água, Moisés. Eu quero dizer para vocês que quando essas pessoas estão procurando água, eles não encontram. Nós temos uma única coisa, um único desejo no nosso coração: é encontrar água. E não encontraram. E não encontraram. Sabe por quê? Porque no deserto não tem água. Mas de repente o Senhor nos provou. Por quê? Porque o Senhor colocou diante deles uma fonte. E quando chegaram ali, com certeza eles se encheram de alegria. Achamos, sabe o que é achar uma fonte no deserto? Vamos adorar o Senhor, vamos. Antes de cantar, antes de bebermos essa água, vamos cantar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é bom. Vamos dizer que só o Senhor é Deus. E vamos dançar, e vamos pular, e vamos apresentar o nosso louvor, o nosso cântico, o nosso júbilo. Porque que Deus maravilhoso é esse que nos colocou água em pleno deserto. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo, vamos. Mas de repente alguém foi lá e pegou aquela água, e a hora que ele provou aquela água, o louvor esgotou-se, cessou, e deu lugar à murmuração. Moisés, a água é amarga. Moisés, andamos 3 dias no deserto, não achamos água, e quando acha algo amargo, Moisés, nós vamos morrer. Moisés, nós vamos perecer. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Mas o Senhor que nos libertou. Que Senhor nada. Ele tirou nós de lá para nós perecer aqui, para nós morrermos aqui. Moisés, nós precisamos de água. Moisés, sem água nós não vamos sobreviver. Moisés, e diz aqui a palavra do Senhor, que o povo começa a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Moisés, nós precisávamos de água. Sabe o que é a pior coisa que existe na nossa vida, irmãos?
é quando o nosso coração, a nossa vida tem uma necessidade. Sabe qual é a pior coisa que existe? É quando nós estamos vazios, não por não ter, nós estamos sentindo um vazio tendo, mas aquilo que temos não é suficiente. Tudo que nós precisávamos era de água, e agora encontramos água, mas continuamos sedentos. Moisés, o povo olhava a água e dizia: Moisés, o que nós haveremos de beber? Achamos a água, mas não é essa água que nós precisamos de água. Nós temos sede, o que nós haveremos de beber? E diz aqui a palavra: então Moisés clamou ao Senhor. Sabe, essa palavra Deus colocou no meu coração, e essa palavra ela tem uma profundidade tão grande, sabe por quê? Porque o que o Senhor queria para aquele povo era revelar o seu poder, a sua glória, a sua presença. Sabe, a única coisa que o Senhor queria dizer para aquele povo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te apavores, porque eu sou contigo. Porque para Deus não existe dificuldade nenhuma. A água é tão escassa, é tão difícil para vocês, mas o que seria difícil para Deus? Se o Senhor quiser, Ele pode trazer rios no deserto. O Senhor pode fazer um deserto frutificar, diz a palavra, e pode fazer um deserto virar um pomar, uma floresta, porque para Ele nada é impossível. Mas a única coisa que vocês têm que entender, que se eu for contigo, não vai te faltar nem o pão, nem a água, e nem a minha bênção sobre vocês. Nós temos que entender uma coisa: Moisés, nós precisamos de água, mas ninguém disse nós precisamos do Senhor, nós precisamos dEle, nós precisamos da presença dEle. Sabe por quê? Porque na hora da murmuração, na hora que as pessoas estavam desesperadas, a hora que as pessoas estão entrando até em depressão, porque não encontram aquilo que necessitam, não encontram aquilo que está lhes faltando, isso é prioridade. A água, ela é essencial para a vida, e sem água nós vamos morrer. Então há um desespero. Por quê? Porque esta falta, eu não estou brincando, se nós não bebermos água nós vamos morrer. É uma questão de vida ou de morte. Mas eles esqueceram uma coisa que Moisés não se esqueceu. Porque quando Moisés estava ali naquele deserto e não encontraram água, e a água que eles encontraram não era apropriada para uso, o que Moisés fez? Clamou o Senhor. E Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me dá uma direção, o que devo eu fazer? E o Senhor disse: você está vendo aquela árvore? Uma árvore no deserto? Uma árvore no deserto? Moisés, vai até lá e lança nas águas. Lança nas águas. E as águas que estiverem amargas, elas ficarão doces. Enquanto o povo está reclamando, o povo está murmurando, Moisés está agindo. Mas está agindo por conta própria? Não, está agindo pela direção do Senhor. Moisés está trabalhando, e ele está cortando uma árvore, e alguém disse: eu não estou entendendo mais nada, nós estamos com sede, nós temos sede, nós vamos morrer porque não temos água, e Moisés está cortando a árvore. O que Moisés vai fazer com esta árvore? E de repente ele vem arrastando, e ele lança aquela madeira naquelas águas amargas. E o que acontece? As águas ficaram doces.
Moisés disse: agora bebam dessa água, provem da água. E quando eles provaram aquela água, a água estava doce. Mas como foi fácil! Como foi fácil resolver esse problema? Fácil. Fácil. Foi fácil para Deus, não para nós, né? Porque no deserto, onde você vai achar uma árvore no deserto? Onde você acha a água? E a Bíblia diz ali: o Senhor os provou. O Senhor os provou, sabe por quê? Porque o Senhor queria dizer: não tenham medo, eu sou o Senhor teu Deus. Todas as dificuldades que vocês encontrarem, lembram dessas águas amargas. Quando vocês estiverem passando por qualquer deserto da sua vida, e vocês se depararem: eu tenho uma necessidade. Quando você não encontra a solução, ou a solução adequada para a sua necessidade, lembre-se que o Senhor sempre vai colocar de uma árvore. Que árvore é essa? Uma árvore que o Senhor preparou para Moisés. Oh, que bom que Deus preparou essa árvore para Moisés. Mas eu quero dizer que Deus também preparou uma árvore para mim e para você, sabia? Sabia? Uma árvore, uma semente nasceu, e o dia que essa semente nasceu, o Senhor olhou para ela. Aquela semente foi germinada, foi plantada, e o Senhor olhou para aquele brotinho tão pequeno, aquela pontinha tão pequena que saiu da terra. E o Senhor olhou e disse: vai ser essa árvore. Essa vai ser a árvore que da sua madeira se farão uma cruz. Desta árvore sairá o madeiro, sairá a cruz, que o filho dele seria pregado, crucificado. O Senhor preparou uma árvore para você no seu deserto. Por maior que seja a sua dificuldade, talvez você fale: mas agora a coisa já é de vida ou morte. Saiba que existe uma árvore que gerou uma cruz, e essa cruz gerou salvação, gerou redenção, gerou cura, gerou graça, gerou misericórdia, gerou o amor de Deus, gerou a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque nós não somos tratados pelos nossos pecados, segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas falhas, segundo os nossos erros. Sabe por quê? Porque toda a nossa iniquidade, a palavra diz: e Ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus foi pregado na cruz e Ele levou a morte. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Ele se fez maldito, sabe por quê? Porque Ele tomou a nossa maldição, Ele tomou as nossas dores, Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, a nossa humilhação e a nossa vergonha. Como chegou Jesus naquele casamento e Ele tomou toda a humilhação, vergonha, o vexame que aquela família teria que passar. E daquelas talhas vazias o Senhor ordenou que as águas viessem para destruir a vergonha, a humilhação, o vexame. Talvez muitos tenham passado humilhação, vergonha, vexame, dor, fracasso, enfermidades, doenças, males, vícios, tantas coisas que estão te afligindo, tantas coisas que estão te oprimindo, tantas coisas que estão fazendo você sentir a vergonha, a humilhação. Aquele povo disse: Moisés, esse é o nosso fim, chegamos a um ponto final e aqui a nossa vida vai se acabar. Por quê? Porque nós não temos água, ou a água que nós temos não é suficiente, não é apropriada. Mas o Senhor quer dizer que quem tem Deus e quem tem a presença do Senhor, não te faltará. Quando o salmista,
o rei Davi escreveu o Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar enquanto Ele for o seu pastor, enquanto Ele for o seu Senhor. Por isso a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Por onde quer que tu fores, a minha presença irá contigo. Sabe-nos, isso basta. O Senhor queria que o povo, ali o Senhor deu estatutos, ali o Senhor deu a sua palavra, ali o Senhor disse para eles: se ouvires, Deus deu estatutos e uma ordenação, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. Vamos pegar por parte. A primeira coisa que o Senhor lhes deu foi estatutos. Sabe o que significa um estatuto? São cláusulas que regem, são cláusulas que determinam uma associação. É um estatuto. Toda associação tem um estatuto. E o estatuto determina. O estatuto, eles são cláusulas, eles são leis. E diz aqui, o Senhor deu uma ordenação. E Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. O Senhor mostrou para eles, falando assim: olha, vocês estão aqui em 3 milhões de pessoas, e só um conseguiu ouvir a minha voz. Só um conseguiu ouvir minha voz, que foi Moisés. Existem milhões, nós somos 7 bilhões na terra. E quem é que tem ouvido a voz do Senhor? Por isso que a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Por que nós temos que ouvir atento a voz do Senhor Deus? Para nós entendermos a resposta. A resposta. Quando Jesus chegou naquele casamento, ninguém tinha solução e ninguém sabia como resolver. E de repente Jesus chega ali com uma simplicidade tão grande. Jesus chega ali e diz: encham essas talhas que estão vazias, tragam água. E aqueles homens ouviram atentamente o que Jesus dizia. E eles poderiam não dar ouvido? Poderiam dizer: mas peraí, está faltando vinho, o homem manda buscar água. O que tem a ver uma coisa com outra? Buscar água? Será que ele está pensando em dar água para o povo? A vergonha vai ser maior ainda, né? Vamos terminar a festa com água. Encham essas talhas. E eles obedeceram, cumpriram, fizeram aquilo que o Senhor ordenou, obedeceram. Aí chega, pega uma porção, é água, e levou. Diga para que ele prove. A hora que aquele homem pega aquele copo e leva à sua boca, ele sente o paladar do vinho, o cheiro do vinho, o gosto do vinho. E a resposta dele, um homem que entendia de qualidade de vinho, ele disse: é um vinho de alta qualidade, de alto padrão. É vinho caro, é vinho raro, é vinho bom. Tem que se ouvir a voz do Senhor.
E Moisés, no meio de uma multidão falando, murmurando, reclamando, parecia um cabeleiro, aquele barulheira de gente reclamando e murmurando e reclamando e murmurando, mas não foi suficiente para impedir Moisés de ouvir o que o Senhor estava dizendo. Ele ouviu atentamente: Moisés, olha aquela árvore. E ele pôde ver aquela árvore, disse: vai lá, traz aquela árvore, lança aqui. E ele obedeceu o que o Senhor disse. Embora quando a gente obedece o que o Senhor manda, nem todo mundo vai entender o que nós estamos fazendo. Por que está fazendo isso? O que isso tem a ver? Se nós estamos aqui com um problema com água amarga, o que ele vai arrancar uma árvore? Por que ele vai lançar uma árvore, arrastar, jogar aqui dentro da água? O que será que ele tem em mente? Ele só tem em mente aquilo que os seus ouvidos puderam ouvir do seu Deus. Eu estou fazendo aquilo que vocês não puderam ouvir. Eu estou fazendo aquilo que vocês não podem entender. Porque só aquele que tem poder, aquele que é dono de todos os mistérios, é que pode fazer coisa semelhante a essa. O que eu quero dizer para vocês é que Deus e as coisas de Deus são mistérios. Sabe o que significa mistério? Mistério são coisas que nós não podemos entender. Mistérios são coisas que não podemos compreender, não podemos entender, não podemos definir. Mas mistério é aquilo que Deus sabe perfeitamente o que está fazendo. Por quê? Porque o agir de Deus, o agir das mãos de Deus, quem poderá impedir o agir? Quem poderá impedir os braços fortes do Senhor de agir? E aquelas águas foram saradas, e aquele povo bebeu e saciou. E disse mais o Senhor: se guardares os meus mandamentos, se guardarem todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Você pode ouvir Deus falando isso hoje com você? Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Mas Senhor, eu estou com um probleminha aqui. Eu sou o Senhor que te sara. Mas Senhor, eu estou com uma dorzinha ali. Eu sou o Senhor que te sara. Moisés, pega essa árvore, lança lá. Moisés nem questionou, foi lá, cortou, arrancou, arrastou e jogou. Eu não quero saber se alguém vai gostar ou não vai gostar, se vai concordar, se não vai concordar. Talvez os defensores algum defensor aí da natureza podia dizer assim: peraí, a coisa mais rara que existe no deserto é uma árvore, e o doido vai cortar a árvore, já não tem, o que tem, ele ainda vai cortar. Eu estou fazendo o que o meu Deus mandou fazer. Se os direitos humanos ou de pessoas ou de natureza, os defensores vão concordar ou vão discordar, vão aprovar ou não vão aprovar, eu não estou dando a mínima. Eu só estou fazendo aquilo que o meu Deus mandou eu fazer. Eu estou em obediência. Ninguém pode entender, ninguém pode compreender, mas aquele que manda, ele é poderoso, e a palavra dele não vai cair por terra. Eu confio no meu Deus. Antes de nós orarmos, eu quero deixar aqui esse versículo que está em Apocalipse, capítulo 22.
Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que eu quero dizer com esta palavra final? O que eu quero dizer com essa palavra final é que se aqueles homens lá no deserto, nós vamos morrer, porque nós temos sede. E quando eles beberam daquela água, eles não morreram, mas viveram, porque aquela água lhes deu sustento, para que eles não morressem no deserto. Agora o Senhor está dizendo, não somente para aqueles homens, não somente para os filhos de Israel, mas Ele está dizendo para mim, para você e para o mundo inteiro: quem tem sede, venha. E Ele está dizendo: quem quiser, tome de graça da água da vida. A água que o Senhor Deus está prometendo agora, a água que Jesus promete, é muito maior do que aquela água que aqueles homens beberam. É muito maior do que aquelas águas que eles beberam. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa. Quando chegava a festa chamada Festa dos Tabernáculos, e os judeus comemoravam aquela festa, eram 7 dias de festas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O 7º dia era o maior, era o grande dia da festa. E segundo a tradição judaica, eles faziam uma cerimônia das águas. A cerimônia das águas é que entrava uma pessoa trazendo um jarro com aquela água. E no momento da festa, eles colocavam uma bacia, e eles derramavam a água, e o sacerdote que estava ministrando dizia assim: os nossos pais no deserto beberam da água. O Senhor deu água para os nossos pais no deserto. Eles tinham sede, e o nosso Deus lhes proporcionou água para que eles não morressem. Então nós vamos fazer agora a cerimônia das águas. Ele dizia: essas águas nossos pais beberam no deserto, e essa água lhes deu vida. E segundo a tradição, todo mundo ficava em silêncio, todo mundo se calava naquele momento, porque era um momento máximo da cerimônia. Todo mundo queria ouvir o barulho da água, a queda da água e aquele barulho. Fazia-se um silêncio total. Mas naquele ano a festa foi estragada. Por quê? Porque Jesus estava entre eles, e na hora daquele silêncio, na hora daquela queda daquela água, a palavra diz que Jesus levantou a sua voz e deu um grito, deu um brado. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e receba de graça da água da vida eterna. E todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede, porque sairá do seu interior rios de água, fluirão do seu interior. Fonte de água jorrará do seu interior. Significa o quê? Clama a mim, vem a mim, eu te darei da água da vida.
não aquela água que eles beberam e tiveram que beber novamente, aquela mulher que foi no poço de Jacó e tirou aquela água, e Jesus disse para ela: mulher, se tu quiseres, eu te darei da água da vida, e você nunca mais terá sede. Ela disse: então, eu quero dessa água. Mas Senhor, com que o Senhor vai tirar a água? O Senhor não tem nenhuma corda para tirar? E outra, quem fez esse poço foi Jacó, o nosso pai Jacó. Ele fez e ele bebeu dessa água, e também os seus filhos, os seus descendentes beberam dessa água. O patriarca Jacó bebeu, e agora o Senhor vem dizer que tem uma água melhor do que a água do nosso pai Jacó. Aquela mulher estava tão fraquinha. Mulher, antes do pai Jacó, eu já era, eu sou. Os meus pais diziam que o lugar de adorar o Senhor em cima daquele monte, os tempos chegaram, não é em Jerusalém e nem naquele monte. O Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, os meus pais diziam que um dia o Messias virá, e ela disse: mulher, este que fala contigo, ele mesmo é o Messias, é aquele que te prometeu dar a água, e se você quiser, você vai beber dessa água e nunca mais você vai ter sede. E ela largou o jarro dela, o cântaro no chão. Ela disse: Senhor, fica mais um pouco, não vai embora não, espera aí, Senhor, que eu já volto já. E a mulher saiu correndo, e Jesus sentou-se e ficou esperando aquela mulher voltar. E a mulher voltou e trouxe a cidade inteira com ela, e disse: eu encontrei o Messias, e ele me ofereceu a água da vida eterna, a água da vida, e eu fui buscar todos vocês para que venham e bebam desta água e sejam abençoados, eu e toda esta cidade. Quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Hoje o Senhor tem esta água preciosa. Significa o quê? Todas as suas necessidades, aflições, dificuldades, problemas, ansiedades, tribulações, enfermidades, não importa do que você tenha sede agora, qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, o que lhe falta na vida hoje. Talvez você já até encontrou alguma coisa, mas ainda não é suficiente para aquilo que você necessita. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, basta você encontrar o Senhor. Tudo aquilo que você tem buscado, busque o Senhor, porque se você tiver o Senhor, Ele vai transformar aquilo que você tem. Talvez aquilo que lhe seja inferior, ou aquilo que nem exista, Ele vai transformar sua água em vinho, Ele vai transformar sua água amarga em água doce, Ele vai transformar aquilo que você não tem naquilo que vai lhe trazer com abundância, aquilo que vai ser de grande valia para a sua vida. Amém? Por favor, vamos colocar em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. O Senhor está aqui. Não importa aquilo que está lhe faltando, não importa aquilo que está lhe fazendo sofrer. Talvez você diz: isso é o meu fim, eu estou sofrendo demais. Mas que você possa encontrar o que Moisés encontrou naquele deserto, a presença do Senhor. Eu sei que além de problemas, além de sede, e além de frustrações, além de murmurações, existe um Deus, e a sua presença está nesse lugar. Eu vou clamar a Ele, eu vou buscar pelo meu Deus, eu vou clamar pelo meu Deus, porque eu sei que Ele tem resposta onde não tem saída. Ele pode resolver qualquer situação. Eu vou clamar ao meu Deus nesse instante.
Então vamos clamar, vamos falar com Deus nesse instante. Ó Senhor Deus poderoso, ó maravilhoso Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Tu és o Deus em cuja presença nós estamos. Senhor, a Tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ó Deus, estenda as Tuas mãos agora. Meu Deus, não importa, Senhor, talvez essa pessoa, meu Deus, a exemplo daquele povo, não havia mais água, não tinha mais esperança. Talvez essa pessoa que está doente, ou alguém que está enfermo, já perderam a esperança, Senhor. Talvez já não haja mais esperança, mas Senhor, nós estamos clamando em pleno deserto, em pleno desespero, em plena aflição. Nós clamamos como Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor estava ali para responder a Moisés. Não temas, porque eu sou o Senhor. Não te apavores, porque eu sou contigo. Não tenha medo, eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Ó Senhor, estende as tuas mãos agora, Pai. Talvez este casamento, talvez, Senhor, esta família que está sendo destruída. Oh, meu Deus, talvez não haja mais esperança, talvez já não tenha mais saída. Mas, Senhor, quando o Senhor está conosco, quando aquele povo não havia saída diante do mar vermelho, o Senhor abriu uma porta, o Senhor abriu uma saída, o Senhor abriu um caminho no meio do mar. E o que parecia o fim, o Senhor abriu um caminho no meio do mar. O Senhor deu saída, o Senhor deu solução. Oh, meu Deus, o Senhor sempre tem solução para aqueles que buscam e clamam a Ti, Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor responde. Quando nós invocamos, o Senhor está sempre pronto para nos acolher. Como diz a Tua palavra, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo. Oh, estenda agora as Tuas mãos, Senhor, e alcança aqueles que estão cansados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles, Senhor, que perderam as suas forças, aqueles que têm derramado as suas lágrimas, o choro, a dor, o desespero, a tristeza, a aflição, o medo tomou conta do seu coração. Mas o Senhor, a Tua presença, a Tua glória, a Tua misericórdia nos cerca, nos alcança. Oh, o Senhor disse: ouça a minha voz, porque eis que falo contigo. E quando o Senhor fala conosco, o Senhor dá a resposta, o Senhor dá a solução. Oh, meu Deus, talvez hoje as nossas talhas estão vazias, mas o Senhor chega e aproxima e diz: encham as suas talhas de água. Mas, Senhor, se você tem sede, vem a mim, eu tenho a água que você necessita. Mas não fique com as suas talhas vazias, porque se as tuas talhas estiverem cheias, elas se transformarão em vinho. Toda a sua vergonha, toda a sua humilhação, todo o seu desprezo será transformado em alegria, será transformado. Oh, meu Deus, o Senhor tem o poder da transformação. Transforma agora, transforma esse coração, transforma, Senhor, meu Deus, essa pessoa que está presa nos vícios, na bebida, nas drogas. Transforma, Senhor, esta vida que não tem mais esperança. Oh, meu Deus, talvez alguém está sofrendo como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, mas ela creu que se ela tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela seria curada. Existe cura, existe graça,
Eu creio que existe um rio que emana do trono de Deus, porque assim diz a sua palavra. E todo aquele que tem sede, venha e beba e receba de graça da água da vida, da água que nasce do trono de Deus, as águas que saram, águas que brotam do trono de Deus. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e traz libertação, traz cura, traz salvação, traz unção, traz poder, traz virtude, traz alegria, traz força, traz poder, traz unção. Quebra este jugo, despedaça este jugo agora, Senhor. E aquilo que parece ser o fim, aquilo que parece ser a dor, a humilhação, o sofrimento, oh meu Deus, seja de glória, de alegria, de júbilo. Seja, Senhor, transformado esta tristeza em júbilo, esse pranto em alegria. Meu Deus, arranca agora as vestes de luto e coloca vestes de júbilo e de celebração, e que teu povo possa te exaltar, possa, Senhor, glorificar o teu nome, e possam declarar que somente o Senhor é Deus e não há outro semelhante a ti, Senhor. Somente o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Traz agora a tua bênção, a tua paz, a tua virtude e o teu poderoso e precioso Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nesse domingo, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica. Venha aprender a palavra do Senhor, venha conhecer a palavra do Senhor. À noite, às 19h30, nós temos a nossa reunião, louvor, adoração a Deus. Vamos nos alegrar e vamos celebrar ao nosso Deus com júbilo. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.